Boa tarde, Matan, tudo bem? Tudo certo? Bom, então esse é o podcast da Clínica Psicologia Prática. A gente vai falar hoje sobre organizações. Natan está trabalhando comigo, psicólogo também, há um mês, né, Natan? Um mês e pouquinho. E a gente está entrando aí nessa área organizacional, até porque em todos os espaços ali existem pessoas, né? Quando eu fazia faculdade, não me parecia isso. Eu tinha uma impressão que na organização a gente ia trabalhar com o trabalho, na escola com a área educacional, na clínica com os problemas pessoais. Mas depois, conforme a gente vai tendo a experiência na vida real, a gente vai percebendo que em todos esses ambientes ali tem pessoas. Então, se eu não desempenho bem uma função na empresa, ali tem uma raiz pessoal de problemas, de traumas, né? Então, a gente percebeu ao longo do tempo a necessidade de também ajudar essas corporações, porque quando eu tenho um problema pessoal, seja na minha família, seja de estresse, seja de um trauma, seja de insônia, etc., eu vou... a consequência disso é baixar a minha produtividade no trabalho. Então, tudo isso está misturado, né? Então, quero que você fale um pouquinho como você tem visto essas causas e consequências aí nas organizações que você tem visitado. Quero que você fale um pouquinho dessa necessidade desses colaboradores e principalmente desses gestores com relação a isso. Sim, né? Essa questão de ser pessoas, eu acho que é o ponto-chave da situação. Justamente por entender que lá dentro traz toda a demanda que tem dentro de casa, né? Hoje a gente encontra a realidade dentro das próprias empresas de que a saúde mental vem sendo mais valorizada justamente por causa disso, né? Como uma espécie de investimento no sujeito, esperando, claro, mais produtividade, menos situações de afastamento, enfim, né? Todas as questões que acarretam a doença mental. E sim, hoje existe uma preocupação muito grande dentro das próprias empresas. E muito por aquilo que vem agora da NR1, né? Que se transformou numa obrigatoriedade todo esse cuidado das situações psicossociais dentro da própria empresa. Mas é nítido que quanto mais o investimento em saúde mental, melhor a produtividade dentro da empresa, o clima organizacional, enfim, as pessoas, o desenvolvimento de autonomia dos próprios funcionários, metas mais realistas, enfim, né? Justamente para pensar que o colaborador é uma pessoa. E ele vive dentro daquela empresa que, claro, exige dele aquilo que acreditam como demanda. Mas nem sempre isso é realista para o sujeito. Com certeza. Até porque, antigamente, há não muito tempo atrás, e nós que moramos numa cidade de interior, parece que os avanços demoram a chegar. Então, o que a gente lê nos livros, escritos principalmente por pessoas de outros países, de países mais desenvolvidos, talvez eles já estivessem colocando isso em prática há 50, 40 anos atrás, não muito mais que isso, talvez. Mas para nós, parece que tem chego meio que agora, né? Essa noção de que cada colaborador tem um perfil. E de que se você espremer, né, alguém com um perfil, por exemplo, introvertido, um perfil mais artístico, talvez, mais poético, mais inocente, não sei, para uma função, por exemplo, de vendas, que exige uma agressividade, que exige uma proatividade, talvez a gente não consiga um bom resultado, né? Então, né, esse conhecimento todo da organizacional, dos perfis psicológicos, vem se espalhando, né, vem desmistificando, né, essa coisa que tu falou, né, que tem que contratar para fazer aquilo que a vaga determina. Isso não existe. Pelo contrário, né, o sujeito é que vai se adaptar à vaga que é para ele, né? Então, por isso, então, a gente faz os testes psicológicos, por isso a gente faz entrevistas, a gente pode
cooperar com essa empresa, analisando previamente o perfil desse sujeito, se encaixa com aquela vaga que está sendo ofertada. Né? A principal diferença assim, que eu costumo exemplificar é essa, né? De vendas versus uma vaga, por exemplo, de analítico, né? De análise. Vamos pensar num contador, num gestor de processos, né? Ali é ótimo um sujeito mais introvertido, mais focado, que não goste muito de socializar, que não goste muito de tagarelar, porque ele vai ficar focadinho naquele trabalho analítico, né? Uma análise processual, analisando relatórios, etc. Ao passo que, para uma área, por exemplo, de gestão de pessoas, de vendas, já um perfil psicológico mais sociável, mais extrovertido, mais dinâmico, né? Mais proativo, e ali a gente encontra até resquícios de agressividade mesmo, né? Porque a pessoa precisa ter uma certa agressividade positiva para tomar iniciativas, por exemplo, para se meter, né? Para puxar assunto, enfim. Né? Então, é essa análise toda que cabe. Ao passo que, por exemplo, para a área da criação, eu penso aqui, por exemplo, em engenharia, arquitetura, design, por exemplo, aquela pessoa meio no mundo da lua, assim, né? Que adora a arte, que adora, sabe, que fica viajando, né? Às vezes você, nossa, não vai dar certo isso aqui nunca. Mas para a área da criação, por exemplo, né, é um perfil fantástico, né? 100%. Então, nós todos somos iguais, né? Temos 2 rosas, nariz, uma boca, mas a nossa subjetividade ela é muito diferente, a gente é muito diverso e cada vez mais, né, no contexto organizacional existem vagas para todos esse tipo de personalidade, né? Sim. E eu vejo que é uma lacuna que ainda não é muito bem compreendida dentro das empresas, pelo menos o que condiz a nossa realidade aqui, nossa região. Inclusive, por experiências em conversas com outras pessoas de outros estados, eu percebo que lá é uma, digamos assim, uma cultura já própria da própria empresa, de desenvolver até um contato diferente com cada pessoa. Eu estive em contato com uma pessoa não muito tempo atrás e ela relatou que na empresa dela acontecia da seguinte maneira: o líder tinha que se ajustar aos colaboradores, porque cada colaborador tinha tipo um perfil, né? Tinha uma maneira de se dar melhor na conversa, por assim dizer, né? E aí o gestor ele tinha que se adequar, por exemplo, para falar com você, ele tinha que te dar o feedback de uma forma, ou te fazer cobrança de uma forma. E para outra pessoa era diferente, né? Aquele lá é o sujeito mais introvertido. Eu sei que se eu fizer uma crítica muito contundente, ele vai se magoar de uma maneira, né, diferente do que o ciclano. E lá o líder se adaptava e a empresa cobrava do líder esse manejo. E aqui na nossa região, pelo menos até onde a gente percebe, isso não é uma realidade ainda, pelo menos. Perfeito. Porque até a saúde mental hoje não é muito vista como prioridade. Sim. Então, quem dirá os perfis psicológicos, né? Ou a maneira do sujeito ser. Mas a gente está entrando nas empresas, né, Natan? Justamente para mostrar essa possibilidade, porque no mundo globalizado que a gente vive, já não cabe mais essa mente fechada, esse olhar somente em si, né? Esse egoísmo do gestor, do proprietário da empresa, que muitas vezes nem tem perfil para gestor, né? Que quer que as coisas aconteçam da forma que ele resolveu. Né? Não existe mais isso. Né? Então, eu vejo, por exemplo, gestores contratando funcionários de fora, muitas vezes, né? Com uma outra escola, com uma outra experiência, para vir gerir a sua empresa, aquela empresa que de repente é familiar há muitos anos, né? Que num mundo talvez de uma economia mais fechada, numa economia talvez mais feijão com arroz até rolava, mas hoje, no mundo globalizado que a gente vive, né, com importação, exportação, mudanças políticas que influenciam a economia a todo momento, então o sucesso da empresa, a lucratividade da empresa está nos detalhes,
né? Outro dia eu estava lendo um desses livros aqui, eu acho que, se não me engano, era esse dos Hábitos Atômicos aqui, do James Clear, que eu tô adorando. E ele fala, por exemplo, que foi reduzido o consumo em limpeza dos banheiros em 8% no ano, porque eles colocaram o adesivo de um inseto no meio do mictório. E aí os homens tentavam mirar ali e foi reduzido ao longo de um ano 8% nas despesas de limpeza da empresa. Eu fiquei chocada. Quanto é 8%, né, no final de um ano? É muito dinheiro, né? É uma economia, né, muito expressiva. Então, às vezes, são pequenos hábitos, são pequenas alterações, né? Outro exemplo que o autor dá é que um voo, se não me engano, de Washington a Nova York, por exemplo, se o piloto do avião não desregulasse a rota em 1 grau, ele ia parar em outra cidade, né? Por causa da distância envolvida. Então, às vezes, pequenos direcionamentos que a gente faz, como esse, por exemplo, né, do líder que contempla a personalidade de cada colaborador para dar o seu feedback, o quanto ele está alterando a rota de produtividade, de assertividade desse colaborador ao longo da sua trajetória na empresa. Nossa, demais, né? E muito também a partir das questões das patologias, né? Que a gente encontra hoje dentro das próprias empresas, né? Perfeito. A questão da ansiedade, por exemplo, quanto um líder com visão ou até mesmo com uma inteligência emocional, né, mais adequada, consegue perceber no próprio colaborador, né? Como ele se sente, como ele se vê. E assim, observando, quem sabe consegue conduzir, porque, querendo ou não, a empresa, ela é como uma figura... Me fugiu agora a palavra, mas enfim, como um ídolo, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas enfim, ela é uma figura da autoridade. E se um sujeito se percebe valioso dentro daquilo que vê como algo de autoridade, algo que para ele tem valor, com certeza para ele talvez seja muito mais fácil procurar ajuda. Perfeito. Porque já foi percebido por alguém que já, né, para ele é de valor. E com certeza isso também não alteraria toda uma questão de saúde mental dentro da própria empresa. E já que você trouxe alguns dados, eu de uma pesquisa hoje de manhã a respeito justamente do investimento em saúde mental, né? Porque muitas vezes pensam que é um sinônimo de altruísmo, né? Estou fazendo o bem por fazer o bem. A língua da sustentabilidade para o planeta, né? Leva engano. Sim. E que a cada $1 investido em saúde mental, existe retorno de $4 para a empresa. E isso é uma pesquisa da OMS. Já foi lançada, se eu não me engano, alguns anos atrás, era bem na época da pandemia. Imagine quanto isso não tem um valor agregado hoje, pós-pandemia. Com certeza. Que tudo se alterou de uma maneira muito grande, a questão de saúde mental, os riscos, enfim, né? Tudo se tornou muito mais aflorado. Sim. E outra coisa que eu percebo é que essa nova geração também, ela já não suporta. Ela não aguenta. Até outro dia, conversando com um prestador de serviço, e ele estava prestando serviço para uma gráfica, segmentos de, enfim, papelaria, gráfica, impressões, né, esse segmento. Então, você imagina os cargos, né, as funções administrativas, escritório, provavelmente atrás de uma mesa, atrás de um computador. E aí ele estava fazendo uma reforma no prédio, enfim. E aí tinha que mudar o encanamento lá para escoar a água da chuva e tal. E aí ele comentou, vamos ter que mudar esse cano aqui, vamos ter que desenterrar esse cano e mudar para outro lugar para a gente conseguir construir aqui. E aí o proprietário falou, qualquer coisa eu peço para um dos funcionários vir cavar aqui para nós. E daí o prestador de serviço olhou, como assim?
Você vai pedir para um dos funcionários, os funcionários todos da área administrativa, né? Depois a gente até brincou. Tá arriscando levar uma trabalhista aí, porque, né, é outro... Eu acho que talvez o meu avô, talvez o meu pai, talvez até eu, se prestasse para esse papel, né? Eu muitas vezes ao longo dos trabalhos que eu executei, eu desviei a minha função. Por exemplo, sei lá, limpando ou fazendo café, enfim, etc. Mas tudo bem, né? Eu acho que é minha personalidade também ser proativa naquilo que é necessário. Mas eu sinto que muitos líderes hoje, muitos proprietários das empresas ainda esperam e ainda propõem para os seus funcionários esses tipos de desvios de funções cotidianamente, assim, e isso já fere aqui, né, o nosso manualzinho aqui da segurança psicológica, né, porque se eu vou trabalhar numa empresa aonde eu tenho medo, aonde eu sou coagido a fazer coisas que não está nas minhas atribuições, será que eu vou conseguir desempenhar minha função a contento? Que dirá propor inovações, propor ideias novas para aquela função que me contratarem para fazer, porque o gestor tem outras coisas para cuidar. Ele já contratou você para resolver aquele setor, né? Mas como que tu vai dar ideia se tu tem medo? Se tu se sente coagido, tu tem que fazer outras coisas primeiro, né? Como, por exemplo, sei lá, né? Nem digo limpar a tua mesa, mas sei lá, às vezes limpar banheiro, não sei, fazer outras coisas, entende? Então, eu acho que ainda a gente tem essa mentalidade, né, de alguns líderes, alguns proprietários, e à medida que esse conhecimento vai disseminando, vai se espalhando, né, e nós, como entendidos, né, nessa parte mais psicológica, né, então qual que é a ideia? A gente prestar assessoria para essas empresas para que eles possam sugerindo, né, propostas que agreguem esses conhecimentos psicológicos, porque se o meu colaborador tá feliz, tá confiante, às vezes nem é o dinheiro, né? Nesse livro também traz esse dado, que não é o dinheiro que prende o funcionário, não é o salário, muitas vezes, que prende o funcionário na empresa. Sim. Isso, né, a partir do momento, claro, você precisa custear as suas necessidades básicas, lógico, né, e por isso hoje a gente tem também dos sindicatos os pisos salariais, né, que nos dão essas referências, mas muitas vezes não é o dinheiro que prende o funcionário na empresa, mas todo um clima organizacional saudável, né, e o que você falou um pouquinho da NR1 antes, eu queria que você trouxesse, né, o que a NR1 vem propor aí, qual é as adequações que as empresas precisam fazer para ficar ok com essa exigência. A NR1 hoje ela vem como a nova, digamos, um divisor de águas a partir daquilo que é a importância da saúde, né, psicológica dentro das empresas. Antes ainda existia, de certa forma, algo mais autônomo, né? Ficava muito a critério, por assim dizer. Conforme a benevolência do chefe. Conforme a benevolência, conforme a vontade, conforme o conhecimento, né? A cultura da empresa. A cultura da empresa. Porque hoje a gente já encontra, digamos assim, algumas empresas das quais eu visitei que já eram muito bem estruturadas antes e que agora se tornou meio que fácil a partir de agora como que eu vou agir, né? E outras empresas que ainda estão começando do zero, sem saber muito para que lado estão indo, né? Porque dá uma apavorada mesmo de começo, né? Simplesmente por ser uma exigência, uma lei, né? Uma norma, como por exemplo, quando a gente abriu a clínica aqui, né? Eu trabalhei 10 anos na prefeitura antes disso, então a gente já sabia, por exemplo, os trâmites para tirar um alvará de funcionamento, ou para tirar um alvará dos bombeiros, ou para tirar um alvará na vigilância sanitária, mas muita gente começa a se coçar quando você fala disso. Porque parece, assim, coisas
de outro mundo, que você tem que, né, cheias de burocracias, de caminhos, e você vai no lugar, a pessoa não te explica, você tem que voltar, enfim. Hoje em dia tá tudo meio que informatizado, mas ainda assim muito burocrático, muito uma linguagem assim que muitas pessoas não compreendem, né? Então acho que esse apavoramento, essa perdição também é natural devido a esse peso, a essa pressão, né? Que uma lei, uma instrução normativa causa, né? Principalmente num país onde nós não temos uma educação, né, muito qualificada, né? E eu mesmo, se não tivesse trabalhado na prefeitura por 10 anos, talvez me encaixaria, né, nessa condição. Então, a NR1 também traz uma certa linguagem muito voltada para essa área de conhecimento da psicologia e formulada também com um juridiquês um pouco complexo, né? Porque envolve o Ministério do Trabalho, enfim. Então, de fato, precisa ser decifrada muitas vezes, né? Por um gestor, por proprietário da empresa. Sim. E, claro, o primeiro baque que aconteceu, quando foi estipulado, né, que seria dessa forma, que ali o prazo seria para esse ano, né, maio desse ano, aí sim, tava uma loucura total, porque ninguém sabia muito para onde que tinha que ir, ou como faria, ou o que deveria fazer. Ao longo do tempo, claro, o governo percebeu que não dá de deixar uma lei tramitando sem dar diretrizes de como aplicá-la, né, no dia a dia. E agora parece que o governo em si mesmo ele está clarificando o que deve ser feito. E a partir disso é necessário com que a empresa organize-se a partir do que é PGR, a partir do que são as leis trabalhistas. PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? E a empresa precisa atualizá-lo, além de ter medidas preventivas e, claro, medidas de manejo a partir daquilo que encontra dentro da própria empresa. Me dá um exemplo prático, Natan. Por exemplo, aqui da clínica. Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos supor que aqui na clínica você, como dona, exija com que o teu funcionário trabalhe 10 horas por dia. É irrealista. Sim. Mas é um exemplo drástico. Vamos supor, né? Precisa ter a meta de atender 10 pessoas por dia. Isso com certeza vai causar no teu colaborador ansiedade, estresse, enfim, diversas situações. Eu atendi uma vez na minha vida, 10 clientes num dia. Eu fiquei atônita. Eu cheguei em casa vendo estrelinha, não conseguia falar com ninguém, foi cômico, nunca mais. Aconteceu não podia, acabou que a gente, sem perceber, tinha 10 clientes na agenda naquele dia. Cara, não dá. Definitivamente não dá. Não recomendo. Ou seja, é uma meta completamente realista. Irrealista. É algo que você vai tirar o sangue do teu funcionário. E aí a gente transforma isso em outras situações, por exemplo, numa empresa. Sim. Né? Você exigindo que o teu funcionário trabalhe muito mais, produza muito mais do que ele mesmo pode. É claro que se o funcionário vê que muitas vezes não dá conta, ele mesmo desiste por conta própria. E aí acontece toda essa situação de volta à atividade dentro da empresa de funcionários. Ou às vezes é uma função talvez mais mecânica, onde possa ser exercida uma premiação por hora extra, enfim. Mas ainda assim, né, existe um risco, como o Ato me diz. E aí a empresa, agora ela tem que mapear esse risco, observar em que setores existem situações parecidas, né? E claro, existem os indicadores, né? Absenteísmo, enfim, de rotatividade, tem várias situações que você pode observar que vão te indicar que alguma coisa não está certa. Mas agora, o principal mudança é que você tem que investigar tudo isso. Você tem que ir lá, você tem que falar com o teu funcionário, com o teu colaborador, você tem que, por meio das vezes, aplicações de questionários, ou se é algo que você quer fazer, né, mais avantajado, mais robusto, aplicação de testes, que daí é aquilo que é da nossa área. Porque aqui na clínica nós somos em 6. Então fica fácil eu conversar com cada um, né? Sim. E verificar o que está acontecendo, né? Como a gente já fez várias vezes. Às vezes situações bem
sei lá, bobas do cotidiano, né? Ah, costurou aqui uma almofada. Opa, vamos arrumar, né? Não tem nada muito grave. Mas quando a gente pega uma empresa de 200, 500, 1.000, 2.000 funcionários, como é que você vai compreender tudo isso, né? Então, tem que ser por meios padronizados, né? Então, os questionários, por exemplo, né? E a cadeia de comunicação também eu vejo que falha muito, né, Natana? Às vezes o proprietário, gestores, né, aquela cúpula tá cheia de boas intenções, porém na escadaria, né, isso não, acaba não funcionando. Às vezes a gente percebe, né, porque nós vamos na empresa, falamos com os gestores e ocasionalmente atendemos os funcionários, né? Estamos em contato com o funcionário lá do chão de fábrica. E esse funcionário lá da ponta não sabe que está acontecendo escadaria acima. Não sabe a missão, a visão, os valores dessa empresa. Não sabe qual é o objetivo geral da empresa, né? Então, essa comunicação eu acho que também é um dos pontos que talvez a NR1, né, e o nosso trabalho, enfim, como psicólogo, prestando consultoria para as empresas, pode auxiliar muito. E muito do trabalho inverso, né? Do que está na cadeia lá embaixo, que talvez é uma visão do próprio colaborador a partir do serviço que ele faz. Perfeito. De que poderia alterar, sei lá, o lugar da máquina. Ou, enfim, se tivesse uma luz diferente. Enfim, situações que está nesse piano. O equipamento de segurança. E que muitas vezes esses canais de comunicação, inclusive que agora se torna também uma das obrigatoriedades, né? Agora, quem sabe, consiga se manejar melhor tudo isso. Porque muitas vezes até o próprio gestor não está muito interessado na opinião do colaborador. Quando ele é o cara que sabe de processo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu atendo aqui na clínica também. Então, eu sei o que os clientes querem, enfim. Mas, gradativamente, tenho migrado para essa função de gestão e a gente perde a mão, né? Até porque as necessidades vão se renovando e, principalmente, as novas gerações vão trazendo outras necessidades, né? Eu vejo que, por exemplo, para o público, né, para geração Z é uma coisa, para a geração Y é outra, né? Para crianças e adolescentes é outra necessidade. Então, saber ter esse feedback, né? Abrir esses canais de comunicação é tarefa dos gestores. E agora é lei. Agora é mais uma das regras, né? Porque justamente isso, né? Para você conseguir compreender, principalmente se o teu colaborador sofre de algum risco psicossocial, bom, você tentou estar lá ou ouvi-lo. Ou seja, está presente. Acho que os dois, né? Nesse caso, muitas vezes, acredito que os dois. Mas você tem que estar presente. Perfeito. E isso se torna periódico. Vai muito além de você fazer uma avaliação no começo do ano. 1 em 6 meses. 1 em 6 meses. Muitas situações o funcionário não ganha feedback, mesmo quando sai da experiência e é efetivado, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu estava na prefeitura, né, que a gente tem, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos que a gente fica em estágio probatório, né? Esse é o nome. E depois a gente é efetivado de fato. E ninguém me chamou para me dar feedback nenhum, se eu estava apta ou não. E aí eu lembro que eu questionei então do RH, daí eles disseram: Vivi, é normal isso é normal. Se tivesse se chamado é porque tinha BO. Se ninguém te chamou, fica tudo certo. Mas tudo certo, bem subjetivo, né? Sim. Porque você chega, não sabe nada, faz as coisas ao teu gosto e não existe feedback, então isso é bem problemático, né? Muitos são mandados embora, né? Outro dia eu soube de um caso, né? Ah, por que eu tô sendo mandado embora? Ah, parece que você não cumpriu com aquilo que esperavam de você. Tá, mas o que esperavam de mim? Né? Ninguém nunca me chamou, tô aqui já há 6 meses, ninguém nunca me chamou para dizer ao longo dos meses, né, se estava bom ou não. E aí simplesmente é mandado embora, né? E o custo para mandar o funcionário embora, né, não só financeiro, né, mas todos os trâmites e tal,
para contratar outro, todo o processo seletivo, treinamento, e depois, de repente, para não dar certo também, né? Como se, às vezes, os gestores me dá a impressão, quase que comparo com a educação dos filhos nesse sentido. Porque muitos pais também têm essa impressão, né, de que os filhos vão vir prontos e vão cumprir com as expectativas dos pais, né? Sim. Ontem até a gente estava almoçando em família, era aniversário da minha mãe, e a gente brincando, né, com vamos ver se a criança vai chegar e vai dizer bom dia, bênção, vó. Ela não vai dizer. Ela só vai ser isso se o pai, se a mãe ensinar, der valor, repetir várias, milhões de vezes. Porque senão a criança não vai ter esse ímpeto, né? Vamos ver se a criança... Porque tem um gravidinha na família, né? Vamos ver se a criança vai... porque daí ela quis uma empadinha e ela comeu a empadinha, não gostou, soltou. Posso pegar a coxinha? E aí a gente já brincou. Será que o teu filho vai... Ai, me desculpe, não gostei. Posso pegar outra? Não, vai lá na caixa, vai pegar e vai jogar no lixo a empadinha inteira, né? Isso é normal, isso são coisas de criança que só vão... a gente só vai modelando ao longo de muito treinamento e muito tempo. E com o funcionário é a mesma coisa. E muitas vezes nesse processo, por se tratar de outro adulto, a gente percebe que aquela expectativa que a gente tinha simplesmente não vai se cumprir. Com os nossos filhos não se cumprem, que são, né, do nosso material genético. Imagina com um funcionário, com um estranho, que nasceu numa outra cultura, que foi criado de uma outra forma, né, muito diferente. Então isso leva anos, né, para você conseguir. É muito raro, né? Muito raro. Tem funcionários que a gente tem mais proximidade e, nossa, quando você pensa, o funcionário tá lá, né, Gabi? Já foi um negócio feito, mas isso é muito raro, né? Então, essa parte de treinamento, né, Natália, eu acho que também é uma parte fundamental, né, para as organizações. Fundamental, e aí a gente pega também, além do treinamento para gestores, líderes, enfim, para o colaborador, um outro ponto que também é muito interessante, né, porque a partir de todas essas normas, agora regulamentados, tem que fazer um acompanhamento, vem também a presença e custos para tudo isso, né? E aí, para não ter custos de ter que treinar, de ter que contratar, o que a gente faz? Valoriza quem está com a gente, né? Óbvio. Valoriza o colaborador. Bem mais simples. Valoriza. Vai por ter já sei os defeitos que ele tem. Se eu contratar funcionários novos, vai ser outros defeitos que... Surpresa. Porque todos nós temos. Todos nós temos, né? Então, também existe um pouco de ilusão aí do colaborador de que vai ser... não, tem que ser perfeito. Né? Tem que ser aquele perfil maravilhoso e que nem casamento, né? Também tem isso nos casamentos, né? Eu vejo muito isso hoje em dia. Não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Tá, pega outro então pra ver. Você não vai ter outros defeitos, né? Então, precisa conversar, precisa insistir. Lógico que você não vai ficar casado com um cara, com uma mulher tóxica, evidente, né, e nem vai suportar um colaborador que, sei lá, te roube, sei lá, mas todos têm defeitos, todos têm habilidades que podem ser treinadas, né, o próprio recrutamento interno muitas vezes salva também nesse sentido, porque às vezes outra vaga é muito mais assertiva para aquele colaborador, enfim. A retenção dos talentos que existem dentro das empresas, né? E a gente vê que isso muitas vezes é muito pouco valorizado, né? Vai substitui, melhor trocado, e aí troca 4, 5 vezes numa mesma vaga, ao invés de tentar ver se existe um perfil dentro da própria empresa que se encaixaria como um luva ali dentro. Fiquei sabendo de uma fonte aí essa semana, uma empresa aqui de Caçador, uma rotatividade de uma média de 4 meses, né? Em todos, acho que a empresa deve ter uns 20 anos aí na cidade. A média que os funcionários ficam na empresa é de 4 meses.
Eu já visitei uma empresa que a rotatividade era mais ou menos contratada 30 pessoas e mandada embora 40. Todo mês. É uma rotatividade gigantesca. É o número que assusta. Como é que o funcionário vai sentir uma segurança psicológica para colaborar? Porque, cara, 6 meses, 1 ano, a pessoa tá pegando o tombo do negócio ainda. A pessoa tá conhecendo a empresa, a pessoa tá conhecendo a sua função. Então, para começar a ter liberdade para colaborar com essa empresa, a gente precisa romper esse primeiro tempo, né? Senão não vai rolar, né? E essa paciência também eu vejo que às vezes é difícil de encontrar, né? Construir parece ser mais difícil do que tentar achar alguma coisa pronta, mas aí quantas vezes eu tenho que procurar uma coisa pronta? Exatamente. E aí isso é o meio de campo, né? Dessa questão do Enneagram, porque você vai avaliar também tudo. Tipo, não obrigatoriamente isso, mas também é uma possibilidade, né? A partir das avaliações todas que são feitas, compreender onde o sujeito vai se enquadrar melhor, enfim, é uma possibilidade. A obrigatoriedade é justamente, né, a questão dos riscos. Mas é claro que quando se começa com esse processo, talvez se facilite o outro também, né? Perfeito. E aí, em riscos, você coloca quais exemplos? A questão de, né, pressão por produtividade, jornada de trabalho excessiva, justamente a falta de feedback ou de valorização do próprio funcionário. Enfim, existem inúmeras situações que vai causar ansiedade dentro do trabalho, burnout, enfim, várias situações que do próprio transtorno mental, depressão, enfim. Ok. E se acaso isso se agravar e for comprovado dentro da empresa que foi por causa, por exemplo, de uma jornada de trabalho excessiva, Que existe nexo causal existe, né, o trabalho e aquilo, a doença. a doença desencadeada, aí pode gerar multas, dependendo da gravidade, interdição do setor, enfim, a lei, claro que tudo faria de você conseguir um nexo causal, né? Perfeito. Mas se isso for comprovado, a empresa paga. Que cá entre nós, para nós psicólogos, é muito fácil de perceber, né? Porque se o sujeito estava bem até entrar, e à medida que entrou na empresa, começou com essa jornada, com essa pressão, etc, etc, e começou a desencadear sintomas, é muito provável. Lógico que, claro, demanda toda uma perícia e uma hétera na avaliação, mas não é difícil de perceber com muita prova, assim, com muito critério, né? E aí entra uma coisa que, inclusive, uma questão de prestação de serviços nossa, né, que é a avaliação psicossocial. Eu vejo que a avaliação psicossocial vai se tornar cada vez mais importante. Sim. Justamente por uma questão para a empresa ter, digamos, um certo conforto a contratar e o funcionário ter um certo conforto ao sair, né? Aí você faz a avaliação psicossocial na contratação. Se acaso alguma mudança de setor, você já consegue avaliar no meio do percurso. E no final, a partir de que a pessoa não é para mim, vou me desligar, também tem toda essa situação que é um controle a mais, um pouco para a empresa, certificar as coisas, uma segurança, e pro funcionário também. Porque como que ele, estando bem ao avaliar-se na contratação, depois de um tempo se adoece? Tem algum nexo causal? É mais fácil de você conseguir entender. Perfeito. Então é feito todo um processo de diagnóstico nessa avaliação psicossocial prévia, quando o colaborador está entrando na empresa, e aí a NR1 prevê também essas avaliações periódicas e também para adequações de funções, né? Então, se ele vai para outro setor, por exemplo, precisa fazer, porque às vezes tem setores, por exemplo, que têm umas condições de riscos psicológicas e físicas evidentes importantes, né? Diferenciadas, como, por exemplo, o trabalho em altura, o trabalho enclausurado, né? O trabalho no próprio externo, né? Trabalho de campo, trabalho na estrada, por exemplo, enfim, riscos inerentes à função que são, por exemplo, mineradores, enfim, né, diversas funções aí que a gente lembra de cabeça que são
que envolvem riscos importantes, né? Tanto físicos quanto... E aí, essa avaliação, ela é conjunta, né, Natan? Tanto por médico, que vai avaliar toda essa parte física, né? Pressão, glicemia, enfim, questões visuais, questões auditivas, né? Que são muito importantes, por exemplo, para... Como quando você vai fazer uma carteira de motorista, você tem que atestar que você tem uma capacidade visual, por exemplo, né, a contento, né? Senão você não pode estar dirigindo e assim por diante. E aí a gente, como psicólogo, então, avalia interdisciplinarmente essa parte psicológica, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha um transtorno do pânico, digamos, né? E aí a função é, sei lá, apresentação em público, digamos. Claro, de repente não vai rolar. Sim. Não vai rolar. Hoje a gente pode fazer um trabalho também, né, para ver se isso é manejável, enfim, mas existem várias situações nesse sentido, né? Hoje, digamos assim, existe uma obrigatoriedade da avaliação psicossocial justamente para serviços que apresentem certo, digamos, um risco evidente. Seja maquinista, como você mesmo citou, enfim, trabalho em altura e etc. Mas eu vejo que existe um caminho diferente, né? Porque a partir de que isso se torna uma obrigatoriedade, que a empresa pode, por exemplo, se beneficiar com isso, né? É um investimento pequeno no início de relação com o contratado, que te tira, ou no caso, te dá umas garantias de segurança para o longo do período que ele está contigo. Né? Não é uma obrigação você fazer a avaliação psicossocial na contratação, por exemplo, de uma costureira, ou enfim, né? Cargos gerais assim que se encontram dentro das empresas, auxiliar de tradução, no geral. Não existe obrigatoriedade. Até Mais de 2026, que foi a prorrogação, né? Não necessariamente a NR1 te obriga a fazer a avaliação psicossocial na contratação, né? Eu vejo como um caminho, por exemplo, né? Justamente a partir daquilo que a gente dizer como segurança. Porque a NR1 é justamente dentro da empresa. A NR1, digamos, ela tem que regulamentar a empresa. Então, digamos assim, existem riscos dentro da empresa? A partir de tudo aquilo que a gente já conversou até agora. Mas não necessariamente na contratação não se precisa. Mas, digamos assim, eu vejo que cada vez mais é interessante, né, que a gente apresente também isso com uma possibilidade. Entendi. E aí, beleza, você avalia os riscos, você entendeu o que está acontecendo, vem aquilo que você faz no pós, né, o acompanhamento. Que aí entra muito para aquilo que a gente falava, né? Treinamento com lideranças, treinamento de comunicação assertiva, até mesmo treinar um próprio colaborador para poder ter uma capacidade melhor de gestão de crises em caso de outros colaboradores estarem sofrendo, por exemplo, crise de ansiedade, crise de calor. Digamos assim, ele não vai saber o que fazer exatamente para parar, mas ele consegue pelo menos dar o suporte inicial e depois chamar os responsáveis, enfim, alguém, um psicólogo ou até mesmo a saúde, enfim, né, os bombeiros ou o aleatório, quem estiver responsável por essa situação. E cada vez mais isso é necessário porque esse acompanhamento depende de medidas que você vai ter que tomar ao longo do período a partir daqueles riscos que você encontrou. Então, por exemplo, a gente falar da inteligência emocional de um líder, né? Se esse líder ele é capaz de observar no outro que esse sujeito está em sofrimento, quem sabe ali ele já evita uma situação. Antes mesmo Sem dúvida. Eu trabalhei numa madeireira aqui de Caçador, numa época de estágio, e existia muitos casos assim de questões pré-existentes importantes, por exemplo, endividamentos, alcoolismo, questões conjugais, de relacionamentos, e tudo isso afetava muito na vida dos colaboradores, né? Principalmente faltas, enfim, atrasos, né? E aí atestados muitas vezes duvidosos, né? Na segunda-feira, enfim, né? Então, à medida que a equipe de RH, né,
se sente municiada, se sente com condições, né, científicas, psicológicas, né, de aconselhar esse colaborador. À medida que esse colaborador sente segurança psicológica, se sente acolhido nessa empresa, pode apenas, de repente, desabafar, né? Lembro de uma situação, por exemplo, em que o funcionário queria pedir a conta. Queria fazer um acordo para ganhar a conta para conseguir pagar uma dívida. Mas ele era um ótimo colaborador, né? Então ele não se flagrou naquele momento que ele ia sair da empresa e ficar sem salário. Ou ia ter que arrumar outro emprego, claro, ou mesmo a própria empresa contratá-lo, mas a empresa só poderia contratá-lo depois do seguro-desemprego. Então a renda dele ia cair muito, mas ele queria a bolada para pagar a dívida, né? E em algumas situações eu lembro que aquela empresa, por exemplo, emprestava o dinheiro e ia descontando na folha, né, mensalmente ali, para não perder o colaborador, porque era um ótimo colaborador, né? Mas apenas não tinha uma educação financeira apropriada e acabou se envolvendo em dívidas ou às vezes até situações de saúde, etc, que tinha que resolver. Então, né, claro, cada empresa tem a sua cultura e as suas diretrizes, enfim, mas são possibilidades, né, de retenção de talentos importantes, que fazem com que a empresa não sofra todas essas consequências, né, de desperdiçar o talento, passar por um processo de recrutamento e seleção, todo treinamento de outro funcionário para às vezes depois chegar e não dar certo, né, não gostar da vaga, enfim. E aí que cabe tudo aquilo que a gente dizia, né? A gente precisa treinar essas pessoas. A gente precisa dar meios, ferramentas para que elas consigam atuar nesse meio, que agora é muito mais importante do que se parecia ser, que é a saúde mental dentro da empresa, né? Inclusive, tem uma lei, que agora foi lançada em 2024, agora não, né? O governo criou o selo da empresa promotora de saúde mental. Maravilha. Então, a partir de que se enquadre em certos termos, que a empresa consiga se adequar de maneira regular e seja, digamos, um exemplo a partir de todas as medidas que vai tomar a partir daquilo que encontra, agora existe o selo de saúde mental, né? E claro, isso eu acredito que agrega muito até no quesito das empresas, dos colaboradores, das outras pessoas se interessarem em trabalhar lá, querer trabalhar. Isso é um chamariz, isso é valorização do próprio funcionário. A gente já vive esse tempo. Porque o funcionário, a fama corre. A fama das empresas corre. Então, o funcionário, né, a gente ouve isso no chão de fábrica, né? A gente ouve isso aqui no nosso setting terapêutico, né? Eu não quero mais trabalhar lá. Eu não vou mais trabalhar lá. Eu vou limpar vidro, mas eu não vou mais trabalhar lá. Naquela empresa eu não vou. Né? Porque existe uma pressão, existe todo um movimento contrário à promoção da saúde mental. Então, às vezes a pessoa prefere trabalhar por conta, por exemplo, é uma explosão, um movimento que a gente vê muito, né, de ex-funcionários abrindo empresas e prestando serviços para aquela empresa que ele trabalhava, mas terceirizado, né, como CNPJ, por exemplo, o MEI foi, né, um catalisador disso. Existem muitos casos de pessoas indo para outras cidades, né? Aqui em Caçador mesmo, a gente recebe muitas pessoas de outras cidades que vêm trabalhar aqui, né? Com a intenção de trabalhar nessas empresas, né? Que assim, muitas boas empresas aqui, muitas oportunidades de trabalho. E o movimento contrário também, né? Para outras cidades, enfim, a gente fica atento. E além da parte organizacional, né, Natan, de palestras, sejam motivacionais, sejam de alguns assuntos específicos, como a gente vai fazer agora, daqui uns dias, né, sobre segurança psicológica, sobre foco, sobre o uso das redes sociais, enfim. Existem os treinamentos continuados, né, que aí são de demandas específicas, digamos, daquele setor, supondo a própria liderança,
a questão de habilidades específicas, né? Como a concentração, como o raciocínio lógico, como atencional, ou mesmo cognitivo, ou mesmo de inteligência emocional, como você falava. Então, supondo que aquele setor está com um problema, né? Ai, tem muita briga lá, né? Tem muita manipulação lá, tem muita puxação de tapete, extração de sonho, né? Então, o gestor pode encomendar, né, esse treinamento específico para essas habilidades. E, além disso, eu quero mencionar aqui, quero que você fale um pouquinho sobre isso, sobre o atendimento psicológico para os colaboradores. Sim, né? Isso é um movimento estratégico na realidade, né? Tudo isso que a gente vem falando, porque isso cuida do capital humano da empresa, né? Retém os talentos, é valorizado e, com certeza, isso gera muito mais produtividade. E aí a gente cai na clique, né? A gente hoje desenvolve um trabalho muito legal a partir da criação de convênios com essas empresas, facilitando, né? Trazendo um valor mais social, mais possível para esses colaboradores. E a gente encontra muitos problemas que acontecem dentro da própria empresa, né? Situações de crise de ansiedade, ou que foram desembocadas por alguma situação específica, ou que já havia vindo antes e que hoje, como você mesmo disse, acarreta em falta, muitas vezes, acarreta na indisposição dessa pessoa, porque se você teve uma crise de ansiedade logo de manhã cedo, como é que você vai passar o dia trabalhando? E aí, quantas vezes você vai pegar atestado até te mandar ir ao ar? Isso é praxe, né? Isso é clichê. E aí o colaborador, por vezes, sente medo do que a própria saúde vem apresentando. Porque, definitivamente, ele não queria estar daquela forma. Com certeza. Definitivamente, ele não queria estar sofrendo crise de ansiedade, crise de pânico. E aí... Depressão, outro, né? Uma outra doença mental muito importante e uma das, se não me falha a memória, a depressão fica atrás apenas de problemas cardíacos em afastamentos afastamentos de trabalho, aposentadorias precoces, né, afastamentos, enfim, né. Então, a depressão e a ansiedade, eu costumo brincar que quem não tem a depressão tem a ansiedade ou tem os dois, né? Porque é muito, muito difícil, né? Porque nosso sistema econômico, nosso sistema cultural, né? O próprio consumismo, enfim, né? As tecnologias, as redes sociais, né? Toda essa demanda de informação, ela nos deixa nesse estado, né? Ou apático ou ansioso, vivendo amanhã, né? Vendendo almoço para comprar janta, matando um leão por dia, né? Essa é a realidade, né? Não vamos tapar o sol para peneira, né? Então, o que o gestor pode fazer para segurar o seu colaborador e conseguir aumentar a produtividade da sua empresa, sabendo que a mão de obra, os funcionários estão sofrendo desse jeito. Porque essa é a nossa realidade. Né? Não tem purpurina, não tem estrelinha. É essa. Então, seja os problemas conjugais do colaborador causam esses problemas, seja o problema familiar, seja ali os próprios colegas de trabalho e a gestão, seja os amigos, a área social, seja dívidas, como eu falei, problemas de saúde pré-existentes. Então, tudo isso, né, tá difícil de manejar. Tá difícil mesmo de manejar, né? E estoura na empresa. Porque é ali, muitas vezes, que ela vai sofrer, porque ali ela tem um horário, ela é cobrada, e aí estoura, né? Seja com uma crise de ansiedade, seja com a falta, seja com a agressividade, né? Então, muitas vezes, para trabalhar isso de uma forma geral na empresa, seja através de uma palestra, seja através de um treinamento, às vezes a gente não chega nem na pontinha do iceberg, né? Porque talvez esses problemas já estejam enraizados, cristalizados, sejam muito singulares, né? E aí você dá uma injeção de ânimo, você dá
um docinho ali para a pessoa, uma palestra, sai todo mundo motivado. Cara, uma semana depois ela tá tendo crise de novo, porque não resolveu o problema, né? É uma maquiagem, é um tapinha nas costas, vamos lá. Mas e a resolução, e a causa, né? Então, eu acredito muito que o atendimento clínico, né? Então, através dos convênios, né? O colaborador tem essa viabilização, muitas vezes que depende do próprio RH encaminhar esse funcionário, porque muitas vezes ele não vai, e porque ele tem preconceito, porque ele imagina, como é que eu já ouvi várias vezes, o que eu vou lá conversar com uma pessoa estranha? 5 minutos depois tá ali chorando, se arrebentando, ainda bem que eu vi, meu Deus, né? Mas a princípio existe o preconceito, né? Muito enraizado ainda, principalmente numa faixa etária mais, né, acima de 30, acima de 40 anos, os jovens já estão, já estão nascendo e marcando terapia, né? Já estão ligados de que isso é possível, né? Inclusive a gente vê uma tendência, né, agora nessa nova geração, principalmente por causa das redes sociais, aonde o transtorno já está incorporado à sua identidade, né? Meu nome é Lilian, sou casada, tenho 2 filhos e sou TDAH, por exemplo. Como se fosse um rótulo, né? Porque o assunto, né, saúde mental, tá muito na boca desses jovens, né? As redes sociais se encarregam, né? Os meios de comunicação de forma geral se encarregam de explicar, nem vou entrar aqui no detalhe se é certo ou não, se é correto ou não, né? Mas, então eles sabem, né, o que eles sentem e aí eles querem resolver. Mas muitas vezes essa população que eu me encaixo, né, a minha faixa etária, esse nos 40, tem um pouco de preconceito ainda. Até que faz a primeira ou segunda sessão, aí percebe, nossa, por que eu não vi antes, né? Porque nós que somos profissionais, que estamos olhando de fora a situação, temos muito mais condição de mostrar outras perspectivas para a pessoa sair daquela situação e melhorar a sua vida, seja de uma ansiedade, de uma depressão ou de questões circunstanciais, como, por exemplo, um luto, uma quebra de relacionamento, uma falência e etc, etc, né? Então, como é que você vê aí esse benefício aí da psicoterapia nesses casos? Eu acho isso de extrema relevância, justamente por compreender que o funcionário sofre demais a partir de que já tem alguma situação acontecendo na vida dele, como você mesmo disse, seja dentro do relacionamento, seja com filhos, seja por motivo financeiro, enfim, né? E aí, só o manejo, só a conversa lá entre gestores ou até mesmo ambulatório é muito raso, né? E aí a gente vê e se transforma, e na realidade que a gente vive hoje, vendo todos esses colaboradores que vêm para cá, que algumas das vezes relatam algumas demandas até dentro da própria empresa, mas que em sua grande maioria é algo particular. E aí você permitindo algo que antes por vezes financeiramente não era viável, que era o custo de algo particular, agora a partir do convênio muito mais acessível, isso transforma a realidade da pessoa, podendo com que ela transforme a realidade dela dentro da empresa, se transformando, claro, muito mais produtiva, faltando muito menos, enfim, né, tendo uma saúde mental estável. E o convênio por si só, a empresa promover esse benefício para o colaborador, também é um investimento que ela faz, apesar de não ter custos para a empresa, a não ser, claro, a troca, a divulgação, a Quando ela queira, funcionário, já vivemos, né, já tivemos situações em que isso foi bem interessante, né, de empresas de fato viabilizarem o atendimento psicológico para os seus funcionários, isso é possível também, mas a partir do convênio, o próprio funcionário pode arcar com essa despesa, né, por um valor muito mais acessível, né. Ele mesmo busca, Agenda no horário que ele possa, conforme a sua jornada de trabalho, porque a gente também atende em horários flexíveis, à noite, enfim. Aí ele encontra facilidade no agendamento, encontra profissionais, encontra alguém que muitas vezes nunca tinha passado pela cabeça fazer psicoterapia, vem com aquele sofrimento
que não é de hoje, por vezes já é de muitos e muitos anos, sem se perceber. E muitas das vezes os gestores só percebem em momento que a crise está instalada, onde o sujeito se demonstra a maior fraqueza, né, onde realmente existe crise, e aí a pessoa muitas vezes é encaminhada a partir disso. Por isso que também se faz interessante, né, o treinamento com essas pessoas que veem tudo isso, para que ela possa gerir de forma melhor e antecipar um sofrimento muitas vezes. Fazer com que a pessoa que já se apresenta ansiosa, muitas vezes na conversa, no dia a dia, né, uma indicação, ó, eu vejo que você se mostra ansioso. Perfeito. Quais são os sinais da ansiedade? Como que uma pessoa ansiosa, que tem uma crise de pânico, como que ela se comporta? Né? Quais são os sinais da depressão? Né? Muitas pessoas, por exemplo, acham que a depressão se caracteriza por tristeza. E não necessariamente. Às vezes a pessoa está agressiva, sarcástica, tolerância zero, e está com depressão. Não necessariamente ela fica apática ou triste, melancólica, chorosa. Né? Então, depende de pessoa para pessoa. Né? E aí, com certeza, essa parceria entre clínica e empresa tem muito valor. Até porque, né, Natan, cá entre nós, eu, né, que estou vivendo agora um momento mais... estou fazendo uma migração, né, da minha área profissional entre técnica, psicóloga e psicóloga gestora, né? As nossas metas, o nosso cérebro vai para uma área muito diferente daquela como técnico. Então, parece que a organização geral, as metas, o olhar sobre a equipe, sobre os índices, sobre os faturamentos, sobre as despesas versus receitas, parece que isso nos toma, né? E eu fico pensando aqui um gestor de uma empresa, né, com complexíssima, como a gente tem em Caçador várias, por exemplo, madeireiras, né? Que tem insumos, tem máquinas, tem colaboradores, tem prédios, tem vendas, tem infinitos, né, áreas. E aí, como que eu vou sentar com você por meia hora, uma hora, conversar sobre tua esposa que resolveu sair de casa? Meu Deus! É impraticável, inviável. Muitos nem têm essa paciência, né? Mas é por causa disso que ele chegou atrasado. É por causa disso que ele chega toda segunda atrasado. É por causa disso que ele não vem mais. Do nada. Porque ele vai atrás da mulher, que foi embora. Então você precisa conversar com esse colaborador. Ou ter alguém terceirizado, um psicólogo, que converse com ele. E que esclareça, que viabilize, que, né, meu querido, que sai perdendo emprego, né? Espera lá, quem sabe a gente não consegue. Né, vamos conversar com ela também, não sei o quê. Então, é todo um manejo com 1000 possibilidades que segura, que retém esses talentos na empresa e que não sobrecarrega esse gestor, muitas vezes RH, né? Ou às vezes até o próprio líder imediato, que acaba sabendo dessas coisas mais cotidianas, que não tem know-how, que não tem, né, não foi treinado para isso. Às vezes, sim, a primeira coisa que o colaborador ouve quando fala uma coisa dessas é: larga dessa mulher, por exemplo. Sei lá, né? Mas não, é a mãe dos filhos dele, sei lá, tem uma história, é só uma questão ali, não é nada sério. Então, é só um exemplo, né? Mas que eu já vi acontecer em muitas empresas, né? E realmente é chocante. Então, eu penso que o convênio aí com as empresas para atendimento clínico seja uma das formas, né? Uma das possibilidades que o colaborador tem, que o gestor tem para minimizar esses problemas aí. É óbvio que o sofrimento é inerente, né? Tem uma música que eu gosto muito que diz que não há caminho isento de chorar, né? O sofrimento é inerente à vida, né? E os percalços, os problemas sempre acontecem, vão acontecer, mas a gente está falando aqui de manejo, né? De minimizar, né? Como o exemplo
do mictório lá, né? Uma pequena coisa, uma pequena mudança, né? Que aumenta em muito o faturamento, a produtividade e principalmente a incubação de inovação, porque a inovação, ela vem de uma equipe. Ela não vem de um só. Né? São raríssimas as exceções. Mark Zuckerberg, ok. Quem mais? O da Microsoft lá, o... Bill Gates, né? Tá, quem mais? Sabe, são raríssimas exceções. Né? Você pega ali, compra lá a biografia, tá? Consegue reproduzir? Não, porque são gênios. Né? Mas no cotidiano, a inovação, a melhoria dos processos vão vir da equipe. Vão vir da sincronia da equipe. Até nesse livro aqui, eu até tirei uma frase, né? Como é que eu falei? A sincronia da equipe gera o esplendor. Né? O esplendor da empresa vem da sincronia da equipe. Então, quanto mais a equipe se reunir, quanto mais a equipe estiver inteirada, tiver intimidade, tiver segurança psicológica, porque eu posso dar um balão aqui e você não vai me... nada a ver. Sabe? Ali que vai acontecer a inovação. E é ali que a empresa vai prosperar, né? Seja da área que for. Né? Se não houver inovação, a empresa vai à falência no mercado globalizado que a gente vive hoje. Né? Então, essa é a nossa meta. Né? A gente está pensando nisso, a gente está pensando lá na frente. A saúde mental hoje é um investimento no capital humano, né? Justamente a partir disso que você disse. Né? Se são os funcionários que desenvolvem a inovação, que fazem tudo acontecer, nada mais valioso do que poder investir nesses dinheiros. E a saúde mental, hoje a gente vê que ela é algo que sempre será que tem que saber. Mas hoje, com certeza, a partir de tudo aquilo que a gente vira, todas essas novas tecnologias, toda a polarização, isso se torna extremamente importante que se faça ainda mais agora a partir de lei, né? Perfeito. Recapitulando então, a NR1 em vigor a partir de maio de 26, e até lá, então, as empresas têm esse tempinho aí que precisa ser bem utilizado, porque o tempo passa assim, e quando vê você não fez nada, e aí a fiscalização está batendo na tua porta e te multando porque você não fez, né? Existe algum critério, tipo, a partir de X número de funcionários? Não. Todas as empresas precisam fazer. Perfeito. Ok, Natan, considerações finais. Quer falar mais alguma coisa para fechar, concluir o nosso podcast de hoje? Queria agradecer a oportunidade, né, de participar do podcast. Para mim foi muito produtivo, né, poder falar desse tema que hoje é um dos pilares do meu trabalho aqui na clínica, né, trabalhar com não trabalhar atrás da pausa, questão comercial, né, a visitação da empresa, enfim. E isso é de muito valor, porque são novas realidades. E a gente precisa se atualizar para essas novas realidades. Você, colaborador, que vê que precisa de acompanhamento de saúde mental, procure o RH da sua empresa. Converse com a gente também, a gente tenta viabilizar esse combê. Porque a saúde mental hoje é algo muito precioso, né? Então é importante que se saiba que existe a possibilidade e que se procure. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente nesse podcast de hoje. Eu adorei falar sobre isso. Esse assunto é muito extenso e a gente poderia ficar aqui por horas. A saúde mental é muito preciosa de fato, né? E hoje, né, através de convênios e de atendimentos com valores mais acessíveis, está se tornando um padrão, está se tornando possível para todo mundo, né? Isso que a psicologia prática acredite. Valeu? Nos acompanhe nas redes sociais e acompanhe aí os outros podcasts. Em breve estaremos com outros assuntos. Valeu!